Olá, seja muito bem-vindo ao programa Independente. Ele está de casa e cara nova. Agora começamos a gravar durante 30 minutos, é a duração do programa Independente. E o que nós vamos conversar hoje é sobre o combate e a prevenção das drogas através do esporte. E para falar sobre isso está conosco o Franco Vidal. Ele é professor de educação física, já trabalha com dependente químico há muito tempo. E o Irã Ravache, que é um terapeuta que também trabalha com dependente químico há muito tempo, né? E para a gente começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu queria a tua opinião, Franco, sobre isso. Como que o esporte ajuda no combate à dependência química? Como ajuda um dependente químico a se libertar da droga? Tudo bem, Sandra? Então, Sandra, o esporte ele é um dos pilares, né, da recuperação do dependente químico. Se eu falar que só o esporte consegue salvar, né, um adolescente ou um adulto da adicção, eu estaria mentindo, né? Mas o esporte é uma grande ferramenta principalmente no tratamento, né? Na hora que precisa reverter mesmo o quadro nocivo que a droga fez ao residente, né? No caso, as pessoas que usam droga. Por exemplo, o esporte ele faz com que o residente ele durma melhor, ele assimila melhor as reuniões no dia a dia, né? Por exemplo, numa CT ou numa clínica. E sem contar que é uma fonte de prazer saudável, né? Está acostumado com o prazer que destrói, né? Os pequenos prazeres que vão ao longo do tempo destruindo o residente ou a pessoa. E o esporte, ao contrário, ele fornece um prazer saudável, um prazer que faz bem, né? É bem longe do prazer da droga, mas devagarinho, vai se tornando cada vez mais agradável e se torna, sim, uma grande ferramenta no combate às drogas. Você fala CT de uma forma tão, né, próxima, né? Mas na realidade o que ele quis dizer é comunidade terapêutica, né? E como que é o teu trabalho, Franco, exatamente nas comunidades terapêuticas? Como que você desenvolve essa atividade física ou esporte com os meninos que estão internos? Então, ao longo do tempo eu fui aprendendo que, como eu sou um professor de educação física escolar, eu caí meio que de paraquedas na comunidade terapêutica, eu fui aprendendo a lidar com os meus residentes, né? Com as pessoas internas lá. E eu descobri que tem algum jeitinho diferente, tem algumas formas diferentes de se aplicar o esporte para eles, né? Tem maneiras e maneiras de se orientar uma aula de educação física e para eles requer uma atividade mais tranquila, uma atividade onde cada competição, cada exercício de uma maneira mais, como eu diria, exagerada, né? Alguma coisa assim, tem que ser mais leve, tem que ser mais tranquilo, sempre vendo bastante como o residente está se comportando internamente, né? Se ele está gostando, se ele não está gostando, e sempre controlar o humor, principalmente, deles na aula. Então, uma educação física que eu chamo de educação física terapêutica, né? Exatamente. Eu lembro que você que assiste o programa Independente com frequência sabe que eu vim de um histórico com o Padre Haroldo, né? E eu fui uma colega de trabalho com o Franco e quando você chegou lá, Franco, eu falei assim, eu também sou formada na área, e eu falei assim, nossa, é isso, né? É o que faltava, é esporte, é aqueles meninos, eles entenderem o quanto que o corpo muda, né? Com uma proposta de atividade física. E agora, há quanto tempo lá já? 7 anos. 7 anos. 7 anos tentando transformar a vida dos meninos, como você falou, não é fácil, né? Não é fácil. O prazer que a droga dá, né, Irã? Eu não sei o que você pode falar sobre isso, porque quando você está em sobriedade é outra história, né? É bem diferente. Agora, parabéns pelo seu cenário, Você parabéns gostou? pelo programa. Você viu como tá bonito? Estou muito contente de estar aqui. Realmente, no tratamento para dependentes e no retorno à vida, à atividade normal, você tem vários aspectos, né? Família, saúde, a parte psíquica, emocional, espiritual, todas as perdas financeiras, mas tem uma imprescindível, que é a retomada do ser humano como indivíduo, né? Indivíduo num todo. E o esporte é agregador de qualidade de vida, de autoestima, de poder dizer que o corpo não está morto, porque ele vinha num projeto de morte o tempo todo. E é muito difícil a pessoa encarar de novo e retomar. Às vezes parece que vem aquela locomotiva, né, professor? Devagar, e eu estou enferrujado, eu não vou conseguir.
e no outro dia... E também tem... E vai devagar. E também tem aquele que é clássico, né? Que se afunda no esporte, se deixar vai fazer ginástica de manhã, de tarde, de noite. Vai malhar o tempo todo. Também como válvula de escape e de fuga. E se machuca. Fica obsessivo em relação a isso. Acha que o tratamento está totalmente ligado ao corpo, à estética. É muito delicado. Muito delicado. Mas é muito interessante, né, Franco, o que o Irã falou de quando você faz uma atividade física, o teu corpo está vivo. E você consegue perceber isso, né? E quando a pessoa faz uso de drogas, ela fica meio amortecida, mas através da atividade física, ela saber que ele está vivo e que aquele corpo é a morada dele, que ele pode melhorar, né? Ele pode melhorar. Não, dá autoestima para ele, dá estímulo, ele começa a se sentir melhor, ele vê que ele não está deteriorado. Agora, se não tiver acompanhamento, porque durante muitos anos... Eu ouvi você falando que está há 8 anos, é difícil às vezes para o profissional da área esportiva, professor de educação física, ou até mesmo um professor de fisioterapia, colocar na mente dos donos da clínica que tem um conteúdo terapêutico, o estímulo, a forma correta. Isso está acontecendo de uns 4, 5 anos para cá. E está dando muito certo, né? Isso, está dando muito certo, porque precisa de orientação. Sim. Se não sai de forma desenfreada, é uma válvula de escape, de fuga, é uma forma de... Eu vou fugir do tratamento e vai de manhã, de tarde, de noite, tem que trancar a academia, tem que fechar o setor, não pode deixar, o futebol também. Sim. As práticas esportivas recreativas com bolas são interessantes, que você pode observar o comportamento do adicto em recuperação, como ele fica num contato... Exatamente. E, Franco, eu não sei se você tem algum caso para nos dizer sobre isso, né? Mas quando a gente tem essa ligação com o esporte, a gente quer se superar cada vez mais. Então, assim, você tem consegui fazer tantos metros, depois quero fazer um pouco mais. E essa superação, que é uma virtude, a gente consegue também passar para o lado da dependência química. Quando você fala assim, eu não vou mais usar droga, esse é um obstáculo. E eu vou conseguir transpassar esse obstáculo. Não tem muito a ver? Tem, sim. Devagarzinho, né? Eu gostei do que você falou sobre o corpo morto. E num simples alongamento, quando eles entram na comunidade, numa clínica e afastam a perna e descem para alongar, eu falo, gente, olha lá, oi perna, oi pé, tá aí, não te abandonou, não abandona aí, não abandone eles, né? E é muito básico. E eu ministro aula na Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a FEBRAT. E lá tem alguns professores que fazem aula, né? E eu pergunto para todos como que tá sendo a educação física nesses ambientes, né, terapêuticos. E todos dizem que realmente falta profissionais, né, falta uma orientação. Então, muito peso numa musculação. A maioria das clínicas possuem um lugar específico para peso, né? E é onde acontecem as lesões, é onde a obsessão da droga se transfere para musculação. E aí, numa primeira visita, os pais vão recebê-lo e ver ele todo bonito, né? Com um corpo que estava, entre aspas, morto, e de repente está vivo, cheio de saúde. Ah, meu filho está bem. E não é bem por aí, a gente sabe disso. Mas, para o residente, ele sente que está bem. Então, aquilo lá pode, sim, confundi-lo em relação ao tratamento completo, né? Por isso que a educação física terapêutica, eu vejo por esse lado, que é importante dizer aonde cabe a educação física, né? Não está ali para ser a única salvadora, não. Ali é um dos fatores. Mas o legal é que estar atento a isso já cria uma grande possibilidade de não errar, né? Sim. E você, Irã, que elogiou o nosso cenário, o nosso programa novo, a diretora do Independente, que é a Renata Cury, teve uma ideia genial da gente fazer uma coisa que eu sempre quis. O jovem pergunta, porque o jovem, se ele ainda não entrou nas drogas, ele tem muita chance de não entrar. Então eu quero que vocês assistam agora esse pequeno VT de um jovem fazendo uma pergunta pra gente. Eu gostaria de saber até que ponto a droga pode afetar o desempenho do atleta no esporte. E aí, Franco? Até que ponto? Todos os pontos, né? Todos os pontos possíveis. Integral, né? Quando a gente fala um atleta profissional,
A gente tem que pensar que esse atleta, geralmente, ele vem de baixo, né? Ele vem com uma vida mais humilde, mais tranquila, né? E quando ele tem esse status de atleta, ele começa a ir para a mídia, ele começa... E se ele não tem uma boa estrutura, e geralmente não tem uma boa estrutura psicológica, né? Ou de pessoas aconselhando, dando bons conselhos, ele rapidamente, com o dinheiro, ele vai ter um poder aquisitivo maior e, consequentemente, frequentar lugares que vão oferecer drogas e outras coisas. Eu não sei, professor, se você concorda. Antes, só atleta de alta performance tinha acesso a substâncias que geram maior performance e desempenho. Hoje, com a tecnologia de informação, com acesso pela internet, que você entra e compra uma bomba atômica na internet... E é verdade. É um remédio. É verdade. A gente fez um programa um tempo atrás dizendo que as drogas hoje você compra, você pode fazer essa compra pela internet. Então, né? qualquer atleta um pouco melhor que transfere, como você disse, toda obsessão, a compulsão com o uso para remodelar o corpo e não tem um direcionamento, tem acesso a substâncias. E realmente afeta. Afeta psicologicamente, espiritualmente. Ele começa a enxergar no espelho uma imagem que não é a dele. Ele fica inchado, ele acha que ele está forte, ele tem problemas coronários, ele não faz um exame periódico, ele não tem avaliação. O professor fala, olha, você quer tomar esse comprimido? Toma 1 ao dia. Ele já começa a ministrar 3 ao dia Agora, e gente, vai embora. será que a motivação E nesse caso... Acaba viciando. E será que a motivação nesse caso é para ficar forte, é para se superar, ou porque está com um problema em casa e acha que também consegue resolver com a droga? É um conjunto de tudo. É um conjunto de problemas. Mas são todos. Se a gente pensar no atleta, ele sempre vai almejar mais performance, mais resultados. E o corpo tem seu limite, né? Todos os atletas de nível A, eles têm, além de tudo, dom e um limite do corpo maior. Eles conseguem correr mais Palavra rápido. delicada, limite, hein, a dicção. É. Muito delicado, porque justamente foi a falta de limite que fez usar demais, né? Tem tantos significados, Não, né? essa palavra é muito delicada. Para atleta, para adicto. E, gente, desculpa te interromper, Franco, eu estou adorando o novo formato do programa Independente, que está agora com o dobro de tempo. Antes era 15 minutos, agora é 30 minutos. Mas mesmo assim, nós vamos ter que interromper. E depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa.